Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite. Hoje, sábado, 6 de fevereiro de 2021. O tema desta nossa live é: não existe nada de santa na ceia. O que as igrejas chamam de Santa Ceia, na verdade, era a Páscoa judaica feita pelos judeus. Todo o argumento bíblico é uma argumentação judaica. O que Jesus fez com os discípulos naquela noite, em que ele iria ser traído, cumprindo a profecia de Gênesis, era a Páscoa judaica. Está relatado no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 8, onde Jesus disse aos seus discípulos: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comemos. A Sociedade Bíblica do Brasil inseriu em negrito termos a Santa Ceia do Senhor ou a Ceia do Senhor. A ceia era o jantar da Páscoa. Este jantar da Páscoa, a ceia, é um jantar. Não há nada de santo nisto. Nada produzido pelo homem pode se chamar de santo. Nada de santo pode ser produzido por uma natureza caída. O pão que eles comem na chamada Santa Ceia é fruto da mão de um homem, muitas vezes feito por um homicida, por um homem cheio de contaminações, de paixões carnais. Como chamar de santa aquilo que é feito pela mão de um homem? Não existe isso. Então, o que Jesus fez nos dias de sua carne, quando foi traído com os discípulos, e mencionado por Paulo aos Coríntios, lembrando que eles não deveriam praticar aquilo, que aquilo era um ato praticado por Jesus na noite em que ele foi traído. Jesus disse: ide preparar-nos a Páscoa. Os algozes, querendo defender este ritual, porque atrai pessoas para sustentá-los, dizem que Jesus estava ali instituindo a Santa Ceia. Jesus estava debaixo da lei, ele não tinha autoridade para instituir nada. A sua autoridade foi na cruz, quando ele pôs fim a isto. Diz que ele rasgou o escrito de dívida que consistia de mandamentos e ordenança, e a Páscoa judaica era uma ordenança, não de Jesus, mas de Moisés. Jesus estava naquela noite cumprindo a ordenança da Páscoa instituída por Moisés, deixada por Moisés. Jesus estava em pleno cumprimento da lei, cumprindo a Páscoa. A Páscoa não era feita nas igrejas, era feita nas casas. A Páscoa não era feita mensalmente, era feita anualmente. Da onde é que tiraram que a Santa Ceia tem que ser feita dentro das igrejas por um pastor? Aonde? Está vendo que isto é um insulto ao Evangelho de Cristo? Pergunta ao seu pastor aonde está a base bíblica para que a celebração da Santa Ceia tem que ser feita na igreja. Pergunta onde está a base bíblica que a Santa Ceia era feita todo o primeiro domingo do mês. Ouça, meu irmão, você que despertou para a verdade de Cristo, você acha mesmo que Cristo ia deixar uma ordenança, tirar todas, como está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 13, e iria deixar um ritual de comer pão e suco, dizendo que seria isto que traria comunhão com ele? A comunhão já está plena, já está perfeita. Os teólogos da igreja enganaram, manipularam. E dizem assim: ora, mas Jesus disse que quem não comer da carne e não beber seu sangue não tem parte com ele. Sim, mas isto não é literal. Quando é que foi que nós comemos da carne? Quando ele a ofereceu no madeiro. Quando é que o mundo cristão bebeu do seu sangue? Quando ele derramou o seu sangue. Ora, ele disse carne, não disse pão. Ele disse o sangue, não disse o suco. Quem é que fez esse ritual? A igreja romana. Lá na igreja romana, o padre dá vinho e dá hóstia. E por isso tem comunhão e são cheios do Espírito Santo. Ora, é para sermos iguais à religião ou sermos diferentes? A nossa comunhão já está plena, já foi feita.
Aquele que se une ao Senhor é um só em espírito com Ele. Estamos no reino espiritual, que não é comida e nem bebida. Este ritual pagão celebrado dentro das igrejas evangélicas é para atrair o povo desavisado para encher o cofre deles. Amanhã é dia. Amanhã é dia 7 de fevereiro. Pode prestar atenção. Todas as igrejas evangélicas, inclusive algumas que se dizem em graça, amanhã vão oferecer pão e suco e vão dizer: fazer isso em memória de mim. Como fazer algo em memória de quem está vivo? Se faz algo em memória de quem está morto. Os discípulos naquela noite, sim, iriam fazer em memória de Jesus, porque dali a pouco ele iria morrer. Mas ele disse: vocês vão fazer isso até que eu volte. Passou sábado e no domingo, sexta, sábado, no domingo ele voltou. A igreja virou um ritual pagão, paganismo, rituais com comidas e bebidas. Paulo foi taxativo quando disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Nós temos que aprender a desassociar todo ritual, todo paganismo, tudo isso que está aí como igreja, e na verdade é um espírito de meretrício, de vendilhagem, que expõe ao ridículo. As pessoas, para participar deste ritual nas igrejas, têm que pedir perdão ao outro. O pastor tem que oferecer aquele pão. Olha quanta blasfêmia dizer que um pedaço de pão feito por um padeiro, muitas das vezes até adúltero. Não estou aqui julgando, não, longe de mim isto, mas é a realidade. Muitas das vezes aquele homem que está fabricando aquele pão está em práticas abomináveis, rejeitadas pelo Espírito de Santidade produzida por Cristo, e o pastor pega aquele pão como se ele tivesse um toque sobrenatural, como se ele fosse um rei Midas, transformaria aquele pão naquele corpo, aquele mesmo corpo que foi oferecido no madeiro. O corpo de Cristo é a igreja. Saia dessa feitiçaria evangélica, deste ritual pagão. Saia disto. Se isto trouxesse comunhão, bastaria fazer apenas uma vez e não todos os domingos. Não há uma passagem, não há um respaldo na Bíblia, não vou dizer nem no Novo Testamento, não há um respaldo na Bíblia dizendo que isso tem que ser feito o primeiro domingo do mês. Quem foi que instituiu isso? Quem foi que instituiu isso foi a teologia pastoral, que sabe que nesta época uma grande parcela dos aposentados, uma grande parcela dos pensionistas e dos trabalhadores já receberam, e amanhã, junto com a Santa Ceia, vão entregar o seu dízimo. Nós combatemos isto, nós lutamos contra isto. Estes são os nossos inimigos. Os meus inimigos não são os homens, não são os pastores, são esses ensinos que deturpam o Evangelho de Cristo, que geram uma blasfêmia, que traz doença, deformidade à verdadeira mensagem do Evangelho. Não se permita mais a este tipo de ritual, a este paganismo. O que Jesus fez está em Lucas, capítulo 22, eu vou ler a partir do versículo 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comemos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele disse no versículo 10, Lucas 22, 10, ele disse: então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual há de comer a Páscoa com os meus discípulos. Vejam, aquele evento feito por Jesus na noite em que ele foi traído, em que ele levantou o pão, numa sombra, numa simbologia do que ainda iria acontecer. Ele não fez aquilo depois da cruz, ele fez antes da cruz, apontando aquele pão seria o seu corpo que foi entregue. Ele não mandou fazer aquele ritual, ele disse aos seus discípulos. Veja, aquilo foi feito dentro de uma casa, não foi feito dentro de uma igreja.
foi celebrada por Jesus debaixo da lei de Moisés. Portanto, era um evento judaico e que compreendia a ordenança da lei de Moisés. Em graça não há essas ordenanças. Ele rasgou o escrito de dívida. Tudo que constava de mandamentos e ordenanças, ele tirou do meio da sua igreja, do novo pacto, e encravou na cruz. Todas as pessoas que participam deste ritual, que pega esse pedaço de pão e bebe este suco, estão contra a cruz de Cristo, são inimigos de Cristo. Vocês estão participando de uma má obra, vocês estão debaixo de uma feitiçaria, de um encantamento, mas eu glorifico a Deus que este canal, e assim como os outros da graça de Deus, tem essa ousadia no espírito de ir contra tudo o que está estabelecido aí, como chamada Santa Ceia, que não é, é uma verdadeira blasfêmia, é um verdadeiro insulto, está contra os benefícios da cruz. Não é de pão que vive o homem. Nós vivemos num pacto de melhores e superiores promessas. Amanhã, dia 7 de fevereiro, a feitiçaria evangélica vai seduzir centenas e centenas de pessoas oferecendo pão. Fazem isto todo mês, que é para atrair os desavisados a, junto com isso, levar os dízimos, levar as ofertas, fazer campanha, oferecer o carnê para pagar a televisão, da rádio, da casa própria e várias outras feitiçarias que, graças a Deus, você, eu, estamos livres disso. O nosso verdadeiro alimento é o Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho que chegou até nós com pureza, com ousadia e com determinação. Livre-se disso. Não há nada de santa na ceia. Isto foi uma manipulação que começou com Constantino e os pastores adotaram porque viram o lucro e viram também uma forma de manter cativo as vidas, os incautos, vitimizando-os e enchendo os seus cofres. Este é o canal Em Espírito e em Verdade. Meu nome é Geraldo Moraes. Os nossos inimigos não são os homens que fazem a Santa Ceia. O nosso maior inimigo é esse ensino que blasfêmia contra o verdadeiro alimento que é o Evangelho da graça de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu like. Amanhã, domingo, a partir de 10 horas e 20 minutos, nós estaremos ao vivo. Eu tenho uma palavra da parte do Pai que vai arder o seu coração. Uma palavra extremamente profunda, impactante. Uma palavra que faz bem. O verdadeiro alimento é este. O verdadeiro alimento não é o pão que os pastores dão. O verdadeiro alimento é o Evangelho da graça de Deus. E a partir de amanhã, nós temos novidade no canal. A partir de amanhã, às 20 horas, nós vamos começar a colocar os testemunhos. Você já tem o telefone do outro WhatsApp, envie, está chegando vários testemunhos. Amanhã, às 20 horas, nós vamos colocar o testemunho. Amanhã, domingo às 20 horas, dia 7 de fevereiro, nós vamos colocar o testemunho de um bacharel em teologia que ouviu a mensagem do Evangelho da graça de Deus, se rendeu ao Evangelho. Você vai ouvir da própria boca dele. 20 horas, nós vamos estrear este programa. Às 20 horas, você vai ter mais conteúdo. Então, amanhã, às 10h20, a mensagem, o pregador sairá a semear a palavra que arde no seu coração. E às 20 horas, nós vamos estrear esse programa, os testemunhos do Evangelho. Segunda-feira, às 5h20 da manhã, eu te aguardo com a manhã de confissão da palavra. Este programa que tem feito bem a muita gente e tem transformado vida. Receba então o meu abraço, o meu amor, melhor fim de semana, descanse, porque amanhã teremos um domingo próspero, feliz, abençoado, assim como estamos tendo este sábado próspero, feliz e abençoado. Você que é novo no canal, o meu nome é Geraldo Moraes, estamos juntos, não sou o teu pastor, não sou o teu apóstolo, sou teu irmão em Cristo. Assim é,
na melhor noite de nossas vidas, graça e paz.